Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saia do Aluguel. Eu sou Jane Pietroni e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente o rumo da sua compra. Os tipos de financiamento disponíveis para comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, tá? Então, bem-vindo a todos. Esse é nosso episódio número 3. Tipos de financiamento. Qual é o ideal para você? Eu sou Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e hoje eu estou aqui para dar mais informações para você que quer comprar a sua casa, tá? Nesse meu guia Saia do Aluguel na Flórida, eu vou estar te guiando, te ensinando, te dando dicas de como você pode fazer para que você possa sair da onde você está agora, que é o aluguel, e ir para a sua casa própria. E aí, você já pensou em como se planejar financeiramente para esse próximo passo? Se você acha, olha lá, que existe só uma forma de financiamento, ou então que você precisa de muito dinheiro, por exemplo, 20% de entrada, esse episódio vai abrir os seus olhos. Olha só. Vamos começar quebrando esse mito? Você não precisa de 20% de entrada para comprar a sua casa. Isso era uma informação que a gente tinha lá no passado, lá dos nossos pais. Quando nossos pais, nossos avós juntavam dinheiro para comprar uma casa, sim, era isso que precisava, 20% de entrada, 20 a 50% de entrada. Isso que era no passado e que foi passado para frente durante as gerações. Muitas pessoas que eu converso hoje falam para mim: "Ah, não, mas o meu pai disse, a minha mãe disse que tenho que comprar uma casa só depois que eu tiver 20% de entrada". Gente, isso não é verdade, tá? Na verdade, existem programas que exigem entradas bem menores. E olha só, e até programas que aceitam zero de entrada, como por exemplo, o VA ou o USDA, tá? Vou explicar cada programa para vocês terem uma noção de cada programa para ver se encaixa no seu perfil financeiro, ok? So, o tipo de financiamento que você poderá utilizar vai depender de certos fatores, ok? Por exemplo, sua pontuação de crédito, tá? Nosso episódio anterior, ou minha prévia dos meus episódios aqui do Saia do Aluguel da Flórida, eu falei para você sobre crédito. O que que é um crédito bom, o que que é o crédito não tão bom, o que que é um crédito excelente. Então, pontuação de crédito é muito importante para quando você precisa qualificar em algum dos programas oferecidos pelo banco. Então, sua pontuação de crédito, a sua renda, a localização do imóvel. É sim, gente, localização do imóvel é importante, tá? O estado do imóvel é importante, que não é que o banco qualifica todos os imóveis para compra. Alguns imóveis, eles não são qualificados pelo banco, então o banco não oferece financiamento para certos imóveis, tá? E também o seu histórico financeiro, tá? Quanto tempo você tem de histórico financeiro aqui nos Estados Unidos? Então, essas 4 coisas, gente: pontuação de crédito, renda, qualificação do imóvel, a localização dele e o seu histórico financeiro. Esses 4 pontos são essenciais para que você qualifique no seu financiamento. Então, vamos falar deles? Então, qual é o primeiro tipo de financiamento? O que a gente mais escuta hoje em dia é o financiamento convencional. O financiamento convencional, ele é ideal para quem tem boa pontuação de crédito. O que é uma boa pontuação de crédito? Acima de 680 pontos, ok? Nos 3 credores, tá? Nos 3 agências que geram o seu crédito, tá? A do meio, não é a maior, que vai te dar uma pontuação maior e nem a menor.
A do meio tem que ter pelo menos 680 acima. Então, financiamento convencional, crédito acima de 680. Qual que é a entrada mínima para esse financiamento? O financiamento convencional pode começar com 3% de entrada somente, gente. Para compradores de primeira casa, somente. Primeira vez está comprando seu imóvel, está saindo do aluguel, você pode comprar começando com 3% de entrada. Quais são essas vantagens desse financiamento? O financiamento convencional tem as menores taxas de seguro de hipoteca. O que é seguro de hipoteca? Nós chamamos de PMI, tá? PMI, tá? Esse seguro de hipoteca é um valor, é um tipo de um seguro que o banco cobra de quem empresta, tá? Você que está emprestando dinheiro, é cobrado esse valor de seguro para que, se por um acaso você que emprestou o dinheiro vir no futuro a parar de pagar, o banco tem esse seguro onde ele vai acionar o seguro e atenuar essas prestações ou não ser tão lesado quanto seria se não tivesse esse seguro, tá? Então, seguro de hipoteca, PMI, isso é muito importante, vocês vão escutar eu falando de PMI várias vezes agora no futuro, tá? Então, menores taxas desse seguro nos financiamentos convencionais, as taxas são flexíveis, tá? E são flexíveis dependendo do tipo de imóvel. Ok? Então, por exemplo, você está comprando uma casa que a gente chama de single family home, uma casa só, uma casa, é uma taxa de juros que vai ser cobrado. Vamos dizer que você está comprando um duplex, tá? O duplex são duas casas, uma grudadinha na outra, então você está comprando duas unidades. Os juros é diferente para duas unidades, diferente para três, diferente para quatro. Então, é flexível de acordo com os imóveis, tá? Então, cada tipo de imóvel tem uma sua taxa de juros que vai ser qualificado de acordo com a sua parte financeira, todo o seu relatório financeiro, mas também toda a descrição do imóvel, toda a localização, o tipo do imóvel também muda a sua taxa, tá? Quais são as desvantagens, Jane? Desvantagens do financiamento convencional, tá? Esse tipo de crédito que ele é pedido para um financiamento convencional, ele é um crédito bom, ele é um crédito alto. Então, convencional exige uma pontuação de crédito mais alta, ok? Então, você tem que ter acima de 680. 680 é uma pontuação já alta, ok? Já boa. Então, convencional é para quem tem uma pontuação de crédito boa, acima de 680, ok? Vamos para o próximo tipo de financiamento? Esse é o tipo de financiamento que eu vou explicar para vocês, o mais popular que nós encontramos aqui nos Estados Unidos. É chamado de FHA. FHA. As pessoas falam rápido, FHA, é isso. Por que FHA? Porque é do Federal Housing Administration. Essa é uma excelente opção para quem tem um crédito mais baixo, para quem tem um histórico de crédito irregular ou um histórico de crédito recente. Esse tipo de financiamento, a pontuação pode começar ou pode estar entre 500 e 579. Olha só, 579. É claro, gente, que quanto menor a pontuação da pessoa, mais entrada vai ser exigida, tá? A entrada mínima para um FHA é de 3,5% de entrada. Então, se você tem um crédito lá legal, se você tem, por exemplo, 580 acima, tá? Nesse programa, você pode começar com uma entrada mínima de 3,5%. Porém, se a pontuação tiver entre 500 e 579, que é uma pontuação fraca, uma pontuação baixa, vai ter uma entrada maior, começando a 10% de entrada, tá? Quais são as vantagens do FHA?
É o programa mais acessível para quem tem pouca entrada. Então, eu não tenho muito dinheiro, é aí que você vai começar. Eu não tenho muito crédito, é aí que eu vou começar. Aceita-se nesse programa um histórico com dívidas a ser resolvidas ou resolvidas. Então, por exemplo, tem um histórico com dívidas de cartão de crédito alto, ou estão dívidas de hospital, por exemplo, de saúde. Então, é um histórico, é analisado esse histórico e com explicações desse histórico, ainda pode ser feito o financiamento devido às explicações feitas naquele histórico de crédito. Às vezes você tem uma dívida e você está pagando ela, está pagando parcelalmente, tem suas parcelinhas na sua dívida, tá tudo certo. Mas por causa daquela dívida, o teu score é um pouquinho mais baixo, o teu número lá é um pouquinho mais baixo. O FHA é aquele programa que vai deixar você financiar mesmo com alguns probleminhas no seu crédito, ok? Outra vantagem é que o seguro de hipoteca, aquele famoso PMI, tá? Ele existe, tá? Existe. Não é tão alto, mas a desvantagem é que esse seguro de hipoteca vai ser durante toda a vida do empréstimo, ok? Então, se você está fazendo um empréstimo de 30 anos com um juros fixo, esse valorzinho chamado PMI, esse seguro, ele vai ser cobrado enquanto você tiver esse empréstimo, tá bom? Mas o FHA é um excelente programa para quem quer entrar na sua casa própria, tá? Os juros são excelentes e a vantagem de você não ter que ter um crédito excelente é para aí que você vai usar, é o FHA que você vai estar usando, tá? Lembrando que esses programas a gente chama de full doc, é uma documentação total. Então, você tem que ter todos os documentos exigidos aqui por lei para participar deste programa, ok? Vamos falar dos programas sem entrada? Olha só, sem entrada, não é um sonho, gente? Vamos lá. VA. VA é para Veterans Affairs. Este é um programa que é exclusivo para veteranos ou membros das Forças Armadas. Então, algum veterano, membro da Armada, ele é elegível para esse programa. E a entrada, gente, é zero, nada, niente. Olha que beleza. Essa é a vantagem de ser veterano, gente. Olha lá, vantagem disso. Não tem o PMI, não tem o seguro de hipoteca. Olha que lindo. Então, é assegurado pelo governo e não tem o PMI. Tem uma taxa de juros excelente, geralmente um pouquinho mais baixa do que o nosso convencional e o FHA, ok? E não tem a necessidade de entrada. Então, se você é veterano, gente, aproveita essa oportunidade de usar esse benefício do governo. Então, programa VA, 0% de entrada, juros baixos e sem PMI. Lindo! Qual que é o outro financiamento que eu posso fazer sem entrada? Ok, vamos lá. Tem um financiamento especial aqui que é USDA, é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, estes programas são destinados a imóveis em áreas rurais, ok? E também ele é destinado, além de área rural, a famílias com renda moderada. Então, se você tem uma limitação de renda, se você está buscando comprar um imóvel numa área que é considerado agrícola, tá? Rural, você pode estar comprando com esse programa do USDA. Então, localização tem que ser aprovada, ok? Além da sua parte financeira. Qual que é a entrada desse programa, gente? 0% de entrada. Os requisitos para esse programa: localização do imóvel em áreas elegíveis. Ah, Jane, mas tem uma área aqui que dá para ver que o zoning é agrícola. Não, 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 gente. Não é o zoning sendo residencial agrícola que qualifica para o programa.
Ele tem que ser qualificado em áreas onde o banco qualifica esse imóvel como área rural, tá? Esclarecido isso, tá, gente? Tem que ser o que o banco qualifica como área rural, ok? E a renda familiar, hein, gente? A renda familiar tem que ser dentro do limite, ok? Então, eles têm um teto máximo que você pode ter de renda para esse imóvel, para comprar o imóvel, tá? Então, a renda máxima tem que bater e o imóvel tem que ser qualificado na área rural, ok? E você pode comprar o quê? Com 0% de entrada. Então, se você está pensando aí em comprar uma fazendinha aqui nos Estados Unidos, alguma coisa na área rural, pense que tem como você fazer isso até com 0% de entrada, tá? Nadinha de entrada e você consegue isso comprar com esse benefício, ok? E que mais que nós temos aí de financiamento? Eu falei os 4 básicos, gente, 4 básicos que a gente escuta aí todos os dias. O que mais eu tenho para oferecer, os bancos têm para oferecer para você? Financiamento para autônomos, é o que a gente chama aqui de self-employed. Então, se você trabalha por conta própria, como, por exemplo, motorista de aplicativo, se você é um prestador de serviços, se você trabalha na construção ou é um empresário, tem uma pequena empresa, você pode financiar sim, gente, pode, tá? Mas atenção, os bancos, eles vão olhar o seu imposto de renda para calcular a sua renda. Então, no programa básico, ele vai estar calculando o seu imposto de renda, olhando lá no seu tax return. Então, quais são as dicas que eu quero dar importantes para vocês, ok? Você que é autônomo aqui nos Estados Unidos e quer comprar uma casa, ok? Você tem que ter pelo menos 2 anos de atividade comprovada, tá? Então, se, por exemplo, você trabalha na construção como pintor, você tem que ter 2 anos de atividade comprovada como pintor, ok? Você tem que ter também as suas declarações de imposto de renda organizadas e consistentes, ok? Então, o que que é uma declaração organizada? Então, você tem uma constância de entradas no seu na sua conta bancária que seja consistente. Então, o que que é que, deixa o banco lá numa bandeirinha vermelha, tipo assim, red flag, não gostei disso. Vamos dizer que você tem uma entrada na sua conta de, sei lá, $18.000, aí passa 3, 4 meses e não tem um centavo entrando na conta. Aí entra mais 1.000, daí entra mais 5.000, aí lá para frente entra mais uma bolada. Isso o banco não gosta, tá? O banco gosta de ver declarações organizadas e consistentes. Quer dizer, tem que estar entrando dinheiro todo mês, tem que estar saindo dinheiro todo mês. Então, você tem que mostrar estabilidade e lucros, não apenas faturamento. Entendido? Então, não é você ganhou uma bolada aqui e ficou 6 meses sem ganhar nada, ok? Aí você ganhou mais uma bolada e ficou outros 6 meses sem ganhar nada. No final do ano você declarou aquele valor total. Não é assim que vai funcionar. O banco quer ter certeza que sempre está entrando dinheiro e saindo na sua conta. Você tem uma estabilidade financeira sendo autônomo. É isso que interessa para o banco, tá? E também existem programas, olha só essa, gente. Quando entrou esse programa, eu fiquei tão feliz há alguns anos atrás. Eu achei maravilhoso. Alguns bancos aceitam, em vez de trabalhar com sua comprovação de renda, o teu IPTU, né? O teu registro lá de comprovação de renda, o teu imposto de renda, ele também pode estar trabalhando com extratos bancários. Gente, deixa eu fazer uma correção. Eu falei IPTU errado, tá? IPTU. Tá, vamos lá. Alguns bancos, eles aceitam os extratos bancários como tua comprovação de renda, tá? Então, quando você vai lá e faz o seu imposto de renda, não é IPTU, imposto de renda,
falar que esses programas não estão disponíveis em todos os bancos, tá? Eu posso te ajudar a encontrar essas instituições que oferecem esse tipo de produto. Então, tem dúvida? Entre em contato com a gente e fala assim: olha, o meu cenário é esse, onde a gente pode te orientar para o caminho correto, tá? E como sempre digo, gente, o melhor financiamento é o que encaixa no seu perfil e na sua realidade financeira. Por isso que é importantíssimo, é fundamental a gente estar conversando com diferentes instituições e contar com alguém que entenda realmente do assunto ao seu lado, ok? Então, vamos entrar em contato com os profissionais corretos, gente. Eu canso de escutar pessoas que falam: ah, mas eu falei com meu tio, eu falei com não sei quem, eu falei com meu vizinho, como se essas pessoas fossem os profissionais adequados para te dar informação. Então, você quer educação financeira? Vamos procurar o corretor financeiro para te educar, tá? Não é os terceiros que não têm essa formação. Sempre falo isso, gente, porque tem as pessoas que vêm com umas loucuras, com ah, não escutei falar que existe isso. É verdade? Falei, na onde que você arrumou essa informação? Porque ela é verídica ou não é verídica. A gente tem que explicar, tá? Então, gente, não existe o financiamento melhor universalmente, tá? O melhor financiamento é aquele que, primeiro, cabe no seu bolso. Segundo, ele é aprovado de acordo com o seu perfil financeiro. Terceiro, ele funciona com o tipo de imóvel que você quer, tá? Esses três critérios têm que caber dentro desse cenário financeiro para que você possa estar financiando a sua casa própria, tá? E a minha dica, gente, é você não tentar descobrir tudo isso sozinho, tá? Converse com diferentes bancos, com agentes financeiros e descubra para qual tipo você se qualifica. É só um bate-papo. E esse bate-papo é feito com a gente gratuitamente. Entre em contato com a gente, entre em contato com um profissional da área financeira, né? A gente chama de loan officer, tá? A pessoa que faz um mortgage. Esses são os profissionais que você tem que estar conversando para se informar e se educar qual é o tipo de financiamento exato para você, para o seu cenário financeiro, tá bom? E olha só, gente, conhecer os tipos de financiamento é essencial para que você possa fazer boas escolhas e economizar dinheiro, ok? Essas são dicas essenciais para você saber e se educar financeiramente para a compra do seu imóvel, tá? No próximo episódio, nós vamos estar aprendendo a como falar com os bancos de forma certa, tá? Então eu vou te mostrar o que você tem que perguntar para o banco, o que você tem que observar, tá? E todas as dicas que eu posso te dar para que você não caia em nenhuma armadilha de nenhum banco, gente. Ou você acaba entrando no financiamento sem pesquisar o suficiente e acabou descobrindo que o teu financiamento é de um jeito, você poderia ter conseguido economizar dinheiro financiando de outro jeito, ok? Então, esse vai ser o assunto para o nosso próximo episódio: como falar com os bancos da forma certa. E lembrando que todos os nossos episódios estão no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da Rádio Reli, Rádio e TV Reli. Também no canal do meu YouTube, Jane Petroni 9584, tá? E é o seguinte, gente, eu ofereço uma mentoria que eu explico tudo isso e muito mais, passo a passo, é um guia de como você pode sair do teu aluguel hoje e estar entrando na sua primeira casa, tá? Esse meu guia, tá? Essa minha mentoria, ela é feita em várias sessões, um a um. Eu faço isso, explico de acordo com o teu cenário. Então, primeiro que me procurar após esse episódio, ganha minha mentoria individual, saia do aluguel de graça, gente. Então, entre em contato comigo e estamos no YouTube, Jane Pietroni 9584, e também nós estamos no Instagram,
Saia do Aluguel na Flórida e também no Instagram Jane Pietroni Realtor. Até lá e com muito planejamento, gente, e muita tranquilidade, você sim pode estar com casa própria. Então, um beijão e até o próximo episódio. Mori, acabou. Giovanni. Acabou. Tem que cortar aí.